Olá! Hoje em dia você ouve muito as palavras conciliação e mediação no judiciário. E não são apenas ideias. O que era teoria virou prática na justiça. No lugar do ganha-perde, entra o ganha-ganha. O litígio em várias situações já é coisa do passado. O presente caminha para o acordo sem conflitos. Nós temos que pautar pela realização do certo, do correto, do que a sociedade almeja. O novo Código de Processo Civil está em vigor e muita coisa mudou. Quer saber o quê? Você vê agora no Justiça para Todos, que já está no ar. A conciliação e o novo Código de Processo Civil. As mudanças que surgem com o novo CPC, em vigor desde março deste ano, foram discutidas no Conselho da Justiça Federal. Um seminário organizado pelo Centro de Estudos Judiciários, o CJF, contou com o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para que a conciliação comece a beneficiar toda a sociedade, é necessário primeiro adequar a justiça a esse novo modelo. É o sentimento de alívio. A palavra problema foi superada e transformada em solução. No lugar do ganha-perde, entra o ganha-ganha. Não precisa ter conflito, basta se abrir para uma conversa. Quase sempre existe uma brecha para um acordo. Isso tudo porque a alma da mediação consiste na busca do equilíbrio dos sentimentos das pessoas que formam a relação processual. Os personagens dessa história são um lado que acredita estar certo, o outro lado que também tem a certeza de que está correto e uma terceira pessoa, isenta, que vai ajudar para que as partes entendam que não é apenas um que precisa perder ou ganhar. E é justamente aí que vem uma das mudanças com o novo Código de Processo Civil, no mediador e no conciliador dessa história. Pode haver agora até uma quarta pessoa, caso seja necessário, para auxiliar na busca pela solução. O papel do conciliador, que atuará no sentido de sugerir às partes conflitantes soluções para o litígio, e do mediador, que buscará persuadir as partes para que elas próprias alcancem soluções consensuais que gerem benefícios mútuos, revela-se de tamanha importância. Além disso, ficam bem especificadas as questões relacionadas ao cadastro de trabalhadores e ao registro profissional, além de uma capacitação para a função. Nessa regulamentação atual, nós juízes deixamos de fazer de forma incipiente a conciliação. Nós juízes vamos homologar, vamos supervisionar o trabalho. Quem vai fazer a tentativa de diálogo ou é um conciliador que propõe ou é um mediador que expõe as partes. Mas por que isso é tão importante? Qual é a dificuldade de fazer o ser humano conversar com o outro? Conciliar não é sempre só perguntar a possibilidade de conciliação, não, é toda uma devoção. E aí você consegue 100% de conciliação. Na mediação existe uma pessoa para estimular o diálogo entre as partes, mas elas chegam ao acordo sozinhas. Já na conciliação existe o conciliador, que pode dar sugestões para a solução do problema e ainda equilibrar a discussão entre os envolvidos no processo. Por isso é tão importante que tanto o conciliador quanto o mediador esteja preparado para a função. E com o novo código, os tribunais ganham também uma nova responsabilidade, a criação das centrais de conciliação, que vão tentar solucionar problemas de litígio da forma mais pacífica possível. É mais tempo gasto, mais trabalho. No entanto, quando a gente avalia o custo-benefício de todo esse processo, ele vale muito mais a pena e para todo mundo. O investimento do tempo em um processo contribui para uma cultura de conciliação e de paz social. Então, se eu olhar o processo isoladamente, eu sentenciaria, quem sabe, mais rapidamente do que buscando uma conciliação entre as partes. Mas quando eu percebo no sentido mais amplo aquilo que se ganha em termos institucionais, os recursos que deixam de ser interpostos, as demandas que deixam de ser interpostas porque já se sabe o resultado delas, se percebe o ganho da instituição como um todo.
Lembrando que pode ser mediado ou conciliado. Quase tudo, na verdade. Problemas com o consumidor, divórcio, pensão alimentícia. Mas quando a gente trata da Justiça Federal, estamos falando de outros exemplos, como uma dívida da Caixa Econômica Federal, uma pendência do INSS, tudo que está ligado às instituições federais. E quando o ente público federal aceita participar da conciliação e aceita resolver os conflitos que tem com a população, o resultado é enorme porque atinge milhares, milhões de pessoas. E é mais importante para as instituições do que a gente pensa, na questão de confiança e imagem, por exemplo. A conciliação sempre é interessante para a Caixa, né? Por dois motivos. Primeiro, o reconhecimento do erro do cliente e a cativação e manutenção do cliente. O segundo, a melhoria da tua imagem, né? Empresas que litigam muito, que não reconhecem direitos de clientes, não são empresas que são bem vistas para a sociedade. Só no Superior Tribunal de Justiça, em 2010, 6% dos recursos eram da Caixa Econômica Federal. No ano passado, foram apenas 0,37%. Isso significa pouco mais de 900 recursos. Uma redução drástica, necessária e cheia de benefício. Um recurso a um tribunal superior seja medida de exceção. Hoje ele tem o poder, a autorização da empresa a decidir sozinho, evidentemente com base em questões pré-autorizadas, se aquele caso demanda o recurso. Segundo estatística do CNJ, a Justiça tem hoje 95 milhões de processos no país. Um resultado considerado ainda exagerado para o mundo jurídico. Isso pode diminuir. E o novo CPC pode ajudar nisso. Por isso, os magistrados se reuniram para pensar e discutir sobre as modificações previstas e propor ideias para que tudo, na prática, dê certo. A JUF procura realizar o seu trabalho primordial, que é oferecer soluções para os conflitos que são submetidos ao judiciário. E a única forma não é tão somente proferir sentenças e dar decisões judiciais, mas é fomentar todas as práticas e meios alternativos de resolução de conflitos que possam efetivamente transformar a forma de que as pessoas resolvam os seus conflitos. Isso tudo é válido para que todo esse processo tenha sucesso. Mas a gente não pode esquecer a base, a universidade. Segundo os magistrados, a linha de formação dos futuros juristas tem que ser voltada para o fim da cultura do litígio. A formação universitária brasileira é essencialmente ligada ao litígio. E a partir destes eventos e dessa mudança cultural, é importante que os bancos universitários possam trazer matérias relacionadas às resoluções alternativas de conflitos. No próximo bloco, você vai ficar sabendo mais detalhes do que muda para o cidadão, para a justiça e para o Estado com o novo Código de Processo Civil. Nós, juízes, deixamos de fazer de forma incipiente a conciliação. Em instantes, até já. Com o novo Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação passam a ser prioridade, tanto para o Judiciário quanto para o Estado. No seminário realizado pelo Conselho da Justiça Federal, com a parceria da JUF, ficou claro o papel de cada um nessa nova fase. Isso não pode e nem vai mudar. O tom amigável da conversa. O que fica diferente é na hora que um processo chega ao tribunal. A conciliação é obrigatória para a justiça. O juiz deve tentar a negociação. O mundo contemporâneo exige e a vida cobra de um juiz uma função pacificadora. Eu sempre repito, o juiz tem que ser um verdadeiro serenador de almas. Ninguém pode sair do meu gabinete mais angustiado do que entrou.
É novo no Código de Processo Civil, mas antigo na prática. Para os magistrados, isso sempre foi uma prioridade, até nas instâncias superiores. A ministra Nancy Andrighi chegou a dar exemplos do próprio trabalho desenvolvido por ela no Superior Tribunal de Justiça. Eu no STJ faço muitas audiências, muitas são frustradas. Vejo que eu estou no último grau de jurisdição, mas nós conseguimos deixar uma grande usina de álcool em funcionamento. A conciliação, nesse processo, eu levei 8 dias fazendo, todos os dias 2 horas de conversa. Estimular o entendimento entre as partes é maior do que cumprir a lei. Dentro de uma cultura ainda litigiosa no país, um julgador que valoriza um pacto amistoso é um espelho da sociedade. Nós, juízes, somos um espelho social. Nós somos um paradigma para a sociedade. O cidadão comum pensa, se o juiz faz isso, eu posso fazer muito mais. Porque ele é juiz e não cumpre as leis básicas. Eu sou cidadão comum, então eu tenho o direito de não fazê-lo. Aliás, todos nós sabemos, não se pode conceber a paz social se nós não tivermos no lar de cada cidadão brasileiro a paz jurídica. E para chegar a esse nível de tranquilidade numa disputa judicial, até os próprios tribunais precisam se especializar, com departamentos específicos para tratar da mediação e da conciliação. Dentro dessas centrais de conciliação, poderão se fazer toda a tramitação, ter um rito próprio do processo, desde realizar perícias, pedidos alvarás, a homologação de acordos, tudo isso será possível, será permitido dentro dessas centrais de conciliação. E o que muda para o cidadão? Agora os envolvidos no processo precisam se pronunciar logo, 10 dias antes da audiência, pelo menos. No caso de nenhum lado nem o outro se manifestar de forma contrária, a audiência de conciliação ou mediação vai ser marcada e a presença das partes é exigida. Quem não comparecer pode até ser multado, porque, de acordo com a lei, seria uma violação à dignidade da justiça. E vamos combinar, né? Nessa era de celular, internet fácil na mão da gente, fica até difícil dar desculpa da distância. A audiência de mediação ou conciliação pode ser realizada por meio eletrônico. E o réu não será mais citado para contestar. O réu é citado para vir para a audiência de conciliação. É exigido um advogado para todo o processo, do início ao fim, por meio eletrônico ou não. Promover a paz no tribunal passa a ser responsabilidade do Estado também. Nós estamos aqui discutindo a conciliação com a advocacia pública, com a fazenda pública, né? Então, é papel do Estado a partir de agora. O medo que os colegas têm de fazer acordo, né? Isso tem que ser passado, né? Daqui para frente, a perspectiva é totalmente diferente. Nós somos obrigados a fomentar essa perspectiva. A Procuradoria-Geral Federal participou do seminário que discutiu esse assunto no Conselho da Justiça Federal e reconheceu o quanto a conciliação e a mediação são importantes até para reduzir os custos do próprio governo com processos judiciais. O exemplo está no INSS, que tem a maior demanda relacionada ao governo, 45%, quase a metade. Isso dá um pouco a demonstração da nossa responsabilidade e, de alguma forma, da dificuldade que encontramos para encontrar soluções efetivamente estruturais para reverter esse cenário. Hoje, 20% dos benefícios concedidos pelo INSS são resolvidos apenas judicialmente. E o governo acaba gastando mais com isso. Enquanto na esfera administrativa o pagamento de um benefício chega à média de 2 anos, quando a questão é resolvida apenas no judiciário, demora o dobro. O pagamento do mesmo benefício pode se prolongar por 4 anos. Provoca um dano marginal em razão do acúmulo de processos. Para o poder público, menos ainda, porque acumulam os processos, demoram para julgar, aumenta o pagamento de juros, a correção monetária em si não é boa para ninguém. A conciliação antecipa etapas, a conciliação antecipa anos para a entrega do bem buscado nos processos judiciais. Durante o seminário, questões como a colaboração do Tribunal de Contas da União e do Conselho Nacional de Justiça foram analisadas. Se nós, magistrados, temos dúvida do acordo, nós temos o recurso da sessão privada. Doutor, eu acho que aqui está... Pronto, suspenda a audiência e volta a outro momento. São questionamentos necessários quando se pensa também na rapidez do processo. Está no artigo 334.
O juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias. Ou seja, a intenção é fazer com que a agilidade seja garantida. Nós temos que pautar pela realização do certo, do correto, do que a sociedade almeja e aquilo que está em desacordo com as leis, com os atos normativos, então possa ser levado somente nos seus casos mais importantes, mais relevantes, em que não haja uma solução consensuada entre as partes e que conflitos simples e conflitos de menor potencialidade possam então ser resolvidos e compostos entre as partes de modo a termos uma resolução mais efetiva. Questionamentos sobre alguns pontos do novo Código Civil também foram colocados em pauta. E a pergunta é a seguinte: é justa a sentença ou se faz justiça com a sentença? Perguntas que não foram feitas aleatoriamente. Quem estava aqui escutando tinha uma missão e não era só ouvir, mas sugerir. Afinal, o que pode ser feito para que o CPC em vigor seja colocado em prática com excelência? A resposta para essa pergunta a gente mostra para você daqui a pouco. Afinal, várias propostas sobre a mediação e conciliação foram elaboradas durante o seminário. É daqui a pouco. Até já. Magistrados apresentaram propostas para que a mediação e a conciliação tenham resultados ainda melhores em todo o Poder Judiciário. As palestras foram ponto de partida para elaborar um relatório final e dele todos participaram. Os coordenadores, com os magistrados da área, Grupos divididos por temas de interesse. Os magistrados discutiram cada assunto por horas. Os juízes, as partes, os advogados públicos, os defensores públicos, o Ministério Público, eles também têm que estimular a autoconciliação. Então, entre eles, na dinâmica do dia a dia, a negociação e a conciliação tem que ser uma presente. Falar sobre o que pode melhorar, definir o que fazer. É o princípio. Afinal, é a vida do cidadão e não apenas do judiciário. Somos atualmente 200 milhões de brasileiros, aproximadamente. Somos 107 milhões de processos em tramitação no judiciário brasileiro. Para cada 2 habitantes, 1 está litigando. Ou melhor, para cada processo, temos 2 litigantes. Portanto, temos o dobro do número da nossa população de processos. As discussões parecem ser entre paredes, mas refletem na sociedade. É uma mudança de cultura, de fato, uma mudança de paradigma. A ideia de, por um bom tempo, o Estado só se fazia defender mediante recursos, por mais infundados que fossem, e retardando o quanto possível a satisfação do direito material. E isso, paulatinamente, está se arrefecendo. É uma cultura que está dando lugar a uma outra. A ideia de economia de recursos públicos, a ideia de que se eu recorrer menos, eu preciso de menos gente para fazer todo aquele aparato recursal, a ideia de economia do próprio Estado juiz, no sentido de a estrutura judiciária que é necessário ter apenas para apagar os incêndios de ilegalidade que o próprio Estado estaria a cometer. Ouvir cada palavra com atenção, absorver a experiência de quem estava dividindo o que sabe, anotar tudo. A solução consensual de conflito passa a ser uma etapa obrigatória para os juízes, e os juízes precisam se acostumar com essa nova prática e acreditar que esse é o futuro. O futuro da justiça é através da pacificação social. Por exemplo, o incentivo às audiências eletrônicas para facilitar a agilidade das conciliações ou mediações diante da distância entre cidades onde vivem os envolvidos no processo. Foi recomendado que o sistema de informatização seja compatível para a realização dessas audiências. Mas é isso que a gente está trabalhando, veja. Veja, a questão é exatamente essa.
Nas causas de alta complexidade ou relevância social, a conciliação ou a mediação devem ser supervisionadas por magistrados dos centros de conciliação. Os auxiliares para a tarefa precisam ser especializados e essa capacitação fica por conta dos tribunais. Também seriam adotados critérios como a realização de audiências públicas para esclarecer a situação e a ampla divulgação na imprensa, uma forma de provocar o debate, a transparência e estimular o acordo. Nós, profissionais do direito, fomos acostumados a resolver os conflitos vendo os conflitos de uma forma adversarial. As partes são contrárias entre si. Agora, o Código de Processo Civil diz, antes da judicialização dos conflitos, nós temos que seguir a cultura do diálogo. Os grupos decidiram ainda pela formação de equipes de trabalho, com várias especificações profissionais para evitar rodízio de pessoas trabalhando no mesmo caso. Demandas repetitivas devem ser encaminhadas para o núcleo de conciliação do tribunal. Isso pode auxiliar e muito em processos futuros. Na questão relacionada à saúde, os prazos contidos no novo Código de Processo Civil são de prioridade máxima. Um avanço para um paciente que está na fila de espera por uma cirurgia, por exemplo. Para tratar de demandas relacionadas à Caixa Econômica Federal, grupos devem ser criados nos tribunais regionais federais para trabalhar especificamente no sistema financeiro de habitação. Fica recomendado que o próprio governo crie câmaras de negociação antes que haja necessidade do problema chegar ao judiciário. E trouxemos uma proposta de solução numa perspectiva de reduzir drasticamente o número de processos e recursos judiciais a partir da conciliação e de uma mudança de uma política recursal dos processos que tratam de benefícios por incapacidade. Outro ponto é a realização da perícia antes da primeira audiência, o que seria válido também para as questões previdenciárias, para conseguir benefícios. Enfim, esse é o relatório final, com as propostas para praticamente toda a demanda que chega à Justiça Federal e que pode ser resolvida com entendimento entre as partes. Nós vimos a experiência de juízes, advogados que atuam diretamente na conciliação e que veem as dificuldades por todo o nosso Brasil da sua implantação. Puderam discutir essas dificuldades e puderam inclusive já pensar em como superá-las com o novo Código de Processo Civil. Todas as propostas vão ser usadas nos cursos, que precisam ser realizados com os conciliadores e mediadores. Os órgãos públicos e os tribunais também já sabem o que fazer para ajudar. Quando os juízes do Brasil, advogados do Brasil, veem que a conciliação é uma forma de dar a justiça mais rápida e com melhor qualidade, nós saímos felizes e esses enunciados, essas recomendações ao final vão fazer com que essa conciliação possa ser implantada de modo uniforme em todo o Brasil. Melhorar o atendimento da justiça para o cidadão neste aspecto da conciliação e da mediação é algo sem fim. Nada adianta uma legislação bonita, normas bem redigidas, se nós não tivermos uma forma de nos reunirmos periodicamente, estabelecermos em conjunto com os órgãos envolvidos, Caixa Econômica Federal, INSS e outros entes envolvidos, e a União, para estabelecermos de que forma vamos tratar conciliação e mediação no âmbito da Justiça Federal para que ela seja exitosa. Por isso, outras discussões sobre o tema estão sendo planejadas. A Associação dos Juízes Federais do Brasil vai realizar a segunda etapa do Fórum Nacional de Conciliação e Mediação. Para que possamos discutir pontos importantes que vão ser levados à melhoria da implementação dessas práticas no dia a dia pelos juízes federais de todo o Brasil. Outras capacitações já estão previstas também pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Esses cursos são de substancial importância. Vamos realizar agora um curso de mediação, vamos realizar curso de instrutores e vamos preparar a magistratura brasileira para enfrentar essas demandas, mas conciliar o máximo. Conciliar sempre, não conciliar jamais. O que importa mesmo nisso tudo é enxergar a saída na harmonia, palavra que combina com justiça. Nós não vivemos numa fase mais de proclamar os direitos. Nós estamos numa fase de realizá-los, de efetivá-los. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf.
Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.